Essa é a nossa primeira aula sobre funções trigonométricas. Vamos estar falando primeiramente de funções periódicas. Aqui eu fiz um pequeno sumário de alguns símbolos que eu considero importantes do nosso estudo. Em que esse R escrito dessa maneira aqui representa o conjunto dos números reais, Z o conjunto dos números inteiros, N o conjunto dos números naturais, Q o conjunto dos números racionais. Esse E aqui, que na verdade é o epsilon, representa a relação de pertencimento. Então, para dizer que um elemento pertence a um determinado conjunto, a gente utiliza ele. Esse risquinho aqui vertical representa o tal Q. Esse aqui é o símbolo de menor. Esse é o mesmo símbolo do menor, só que com a concavidade virada para o outro lado, representa o sinal de maior. Quando a gente coloca o risquinho aqui embaixo, a gente tem então maior ou igual, né? A gente pega o sinal de maior e coloca um risco aqui embaixo. E o sinal de menor ou igual é o sinal de menor, só que com risco aqui embaixo. Então aqui a gente tem menor ou igual. E aqui é um diagrama aqui dos conjuntos, né? A gente tem o conjunto dos números reais. Dentro do conjunto dos números reais a gente tem os racionais, tem os inteiros que estão dentro dos racionais e os naturais que estão dentro de todos eles. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que a cada número real está associado um ponto da circunferência. Se eu falar do número, sei lá, 1 milhão, existe um ponto na circunferência que está associado a esse ponto. Basta que a gente percorra na circunferência a distância correspondente a 1 milhão de radianos. Então, partindo disso, a gente é capaz de definir funções trigonométricas, além de mostrar que elas são periódicas, ou seja, elas se repetem a intervalos iguais, que a gente vai estar vendo posteriormente. Pois, até agora, a gente trabalhou somente com as funções trigonométricas no intervalo de 0 a 2π. Como se vocês forem ver as aulas anteriores, a gente só trabalhou com a primeira volta da circunferência. Porém, você pode dar mais de uma volta na circunferência e é isso que a gente vai estar vendo. Também, além de a gente trabalhar agora com números maiores que 2π, a gente também pode trabalhar com números negativos. Então, com a inclusão dos números negativos e dos números maiores que 2π, podemos trabalhar nas demais voltas do ciclo. Seja x um número qualquer real, como podemos encontrar o ponto P imagem desse x? Caso x seja maior que zero, a gente parte do ponto A aqui, esse pontinho aqui, que é a origem da nossa circunferência, e percorre no sentido anti-horário, então para valores maiores que zero. A gente vai percorrer então um arco de comprimento x, em que a medida é igual a x radianos, como eu falei. Qual que é o número real associado a 1 milhão? Vai ser 1 milhão de radianos. A gente vai percorrer a circunferência aqui, da quantas voltas tiver que dar, até que a distância percorrida seja igual a 1 milhão de radianos. E aí a gente vai marcar na circunferência qual que é o ponto correspondente a 1 milhão de radianos, ou a quanto você quiser. Caso x seja menor que zero, a gente parte novamente aqui da origem da circunferência, desse ponto aqui. Esse ponto é o ponto A, só que percorre a distância correspondente a esse ponto, a esse número real, no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio. A gente vai pegar aqui, vai percorrer aqui nesse sentido. Então a gente procede dessa maneira para estar representando números negativos. Caso x seja igual a zero, a imagem de P é o próprio ponto A, ou seja, a própria aqui, origem da nossa circunferência. Aqui eu representei para vocês alguns pontos aqui, por exemplo, o ponto menos π sobre 3. A gente pega aqui, parte do ponto A e percorre a distância correspondente a menos π sobre 3 na circunferência e vai estar aqui. Da mesma maneira que a gente procedia para representar esse ponto no primeiro quadrante.
Agora, o ponto menos 3π sobre 2, a gente parte novamente da origem e percorre a distância correspondente a menos 3π sobre 2, né? Só que agora no sentido horário, né? Pois é um número negativo. Então, o que a gente vê? Que a imagem de mais π sobre 2 e menos 3π sobre 2 é coincidente na circunferência, ou seja, esses dois números reais possuem representação no mesmo ponto da circunferência. Agora, vamos analisar o ponto menos 3π. A gente pega parte do ponto A, dá uma volta no sentido horário, pois é um número negativo. Quando a gente chegar novamente no ponto do qual a gente partiu, a gente vai ter o valor de menos 2π. Aí, se a gente percorrer mais π no sentido horário, a gente vai ter então menos 3π, ó, 2π mais π. E a gente vai chegar aqui no ponto P. Agora o ponto 25π sobre 6. Para a gente representar ele, a gente tem que descobrir quantas voltas inteiras na circunferência tem nesse número real. Como a gente faz isso? A gente pega, ó, e separa ele em parcelas de uma soma, em que uma dessas parcelas vai ser um número inteiro de voltas. Se a gente pegar, ó, 25π sobre 6, separar ele em 24π sobre 6 mais π sobre 6, se eu somar os dois, eu volto a ter 25π. 24π sobre 6, 24 dividido por 6 é 4, portanto aqui, ó, eu tenho 4π mais π sobre 6. Então, ó, eu vou dar duas voltas na circunferência, né, que representa 4π, né, ó, e vou percorrer mais π sobre 6. E então eu vou ter aqui, eu vou representar o nosso ponto P. Aí, como vocês podem observar, 25π sobre 6 tem a mesma imagem na circunferência que π sobre 6. É fácil perceber que um determinado ponto da circunferência pode ser imagem de infinitos números reais. Realmente, como eu falei para vocês nos exemplos, a gente pode ter mais de um número real associado ao mesmo ponto da circunferência. Aqui, como eu falei anteriormente, 25π sobre 6, a ele está associado o mesmo ponto da circunferência que π sobre 6. E aqui, por exemplo, menos 3π sobre 2 está associado o mesmo ponto